Vamos trabalhar com a elasticidade de demanda-preço. Vamos fazer um exemplo para entender o significado da fórmula, da elasticidade E de P, essa que foi deduzida no material teórico que você deve ter visto, que é menos P, que multiplica a derivada da função f' de P, dividido por f de P. Quem é f de P? Normalmente é a função demanda, ela é dada em função do preço. Veja lá no texto, admita que a demanda X de um certo produto de preço P estejam relacionados pela equação linear. Então ele está dando essa equação da demanda, ele está dizendo que a equação é X igual a 240 menos 2P, com X variando de 0 a 120. Observe aqui, esse X aqui, ele está escrito em função de quem? Do P. Então você vai trocar o f de X, o X somente por f de P, porque ele está escrito em função do preço. Então o X é em função do preço. Está aí. Então agora você tem tudo o que você precisa para responder as perguntas feitas ali no problema. A primeira pergunta é: exprima a elasticidade de demanda em função do preço. Então você vai achar essa fórmula ali, menos P, que multiplica f' de P. Então eu preciso da derivada de f de P. Então vou fazer f' de P, derivando essa função aqui. F' de P, derivada do 240 é 0, derivada do menos 2P é menos 2. Então f' de P é essa função aqui, tá vendo? A derivada. Agora, substituindo todo mundo lá, na fórmula, você vai obter o seguinte. Então, a letra A pede exprima a elasticidade de demanda em função do preço. Então, E de P, elasticidade em função do preço, menos P, que multiplica f' de P, que é o menos 2, dividido por f de P. Quem é o f de P? 240 menos 2P. Portanto, a fórmula da elasticidade de demanda ela vai ficar a seguinte, E de P, normalmente isso é dado em módulo, a gente coloca o módulo ali, então 2P dividido por 240 menos 2P. Certo? Geralmente isto aqui é dado em módulo, é o módulo disso aqui. Mas se você não colocar também não tem problema, ok? Beleza? Então essa é a fórmula da elasticidade. Já na letra B, ele está pedindo para você calcular a elasticidade quando o preço for 100. Ora, o que significa isso? Você quer calcular E de 100. Você vai substituir 100 no lugar do preço. Então E de 100 vai ficar igual a, colocando 100 ali no preço, 2 vezes 100, 200, dividido por 240, subtraído por 2 vezes 100, que é 200 de novo. Fazendo essa conta, você vai obter o seguinte: 200 dividido por 240 menos 200 por 40. Resolvendo isto aqui, você vai achar que E de P, E de 100, é igual a, se você dividir, 200 por 40, 5. Ok? 5. O que significa isso? Aí que vem a interpretação. Você deve lembrar que o que é elasticidade de demanda? É uma análise da sensibilidade quando você mexe no preço. Você dá um aumento de 1% no preço. E a elasticidade vai reagir com uma queda sempre. Porque se você aumenta o preço, existe uma queda de demanda. A queda é o valor que você vai encontrar em porcentagem. No caso, você encontrou 5, significa dizer o seguinte: para um aumento de 1% no preço, você aumenta 1% no preço, a demanda vai cair 5%. Cai 5% a demanda. Ok? E a receita, consequentemente, vai cair também, por uma simples razão. Sempre que esse número for um número maior que 1, você deve lembrar da curva, da elasticidade em função do preço. Então era mais ou menos assim, onde você tinha aqui, ela era unitária, então o módulo de E ali, exatamente nesse ponto, era igual a 1, unitária, que tanto faz. Para esse lado aqui, ela é elástica, tá? E para a esquerda disso aqui, ela é inelástica, certo? Era essa a análise que você fazia. O que significa ser elástica ou inelástica? Significa dizer o seguinte, o 1 é o parâmetro. Se ela é módulo de E for maior do que 1, no caso ele deu 5, ela é elástica, quer dizer que a receita vai cair. Se o módulo de E for menor do que 1, ela é inelástica, a receita não vai cair. A demanda cai sempre. Então guarde isso, a demanda cai sempre. Quem não cai é a receita.
né? A demanda vai cair sempre, beleza? Então isso é uma análise para um preço igual a 100. Agora vamos pegar a mesma questão e vamos fazer o cálculo para um preço igual a no item B 50 para ver o que acontece ali. Então 50, vamos lá, no item B nós vamos calcular para 50. Então, novamente, eu já tinha a elasticidade de demanda, eu só vou repetir, né? No item anterior você calculou, então E de P, essa elasticidade, tinha dado quanto? Tinha dado menos 2P, né? Ou simplesmente 2P sobre 240 menos 2P. Tá? Ok? Lembrando que a formulazinha E de P é igual a P ou menos P vezes F' de P, já que vai estar em módulo mesmo, dividido por F de P. Ali nós já calculamos tudo isso, certo? Vamos jogar agora nessa fórmula, né, para resolver o item B, um preço igual a 50. Então o que vai acontecer? Menos 2 vezes 50, tá? Que vai dar 100, dividido por 240, menos 2 vezes 50, novamente vai dar 100. Então vai ficar menos 100, dividido por 240, menos 100. Ou seja, menos 100 dividido por 40. Ora, menos 100 dividido por 40, você vai fazer a conta lá, isso aí vai dar, né, menos 100 dividido por 140, não por 40. Opa, desculpem, menos 100 dividido por 140, efetuando essa divisão lá na máquina. Então, 100 dividido por 140, você vai obter 0,71. Então, a tua demanda vai cair 0,71% aproximadamente. Então, o que acontece? Como, de novo, vamos fazer aquele gráfico? Ó, como a tua referência, quando você está analisando a demanda em função do preço, você sempre tem ela unitária no topo, no máximo, então aqui vale 1, para cá ela é elástica e para cá ela é inelástica. Como esse módulo de E deu menor que 1, ela é inelástica. Qual é o significado dela ser inelástica? Significa que a receita não vai cair, embora a demanda caia, certo? Então aqui está a receita e ali está a quantidade X. Tá? Ela é inelástica. Qual é a análise? A análise seria a seguinte, ó, vamos colocar análise para um aumento de 1% no preço, sempre um aumento, e sempre 1%, essa é a sensibilidade. Existe uma queda, sempre uma queda, de 0,71% não é na receita, é na demanda. Então, uma queda na demanda. Lei do mercado, aumenta o preço, cai a demanda, certo? Como ela é inelástica, esse aumento é tão insignificante que a receita sobe, tá? A receita não vai alterar, não vai cair. A receita também aumenta. Por quê? Porque ela é inelástica. Se ela fosse elástica, a receita ia cair junto. Mas a demanda sempre cai. Beleza? Ok, vamos fazer a letra D. A letra D nos pede o quê? Vamos ver lá. A letra D, vamos apagar aqui. Feito isso, letra D. A letra D está sendo pedido o seguinte: para que preço a elasticidade de demanda é igual a menos 1? Em termos de economia, qual o significado desse preço? Então, o que ele está nos dando? Ele está nos pedindo, na verdade, para igualar a função E de P a menos 1 e ver o que acontece para achar um preço. Já havíamos calculado essa fórmula. Tínhamos achado menos 2P sobre 240 menos 2P. Vamos igualar esse cara a menos 1 e ver o que acontece. Então, olha lá, menos 2P, passa esse denominador multiplicando menos 1, vai ficar menos 240 e vai ficar mais 2P. Passo 2P para lá, vai ficar menos 2P, igual a menos 240, ou seja, menos 4P igual a menos 240. Multiplica isso por menos 1 e passa o 4 dividindo. 240 dividido por 4. Eis o preço que ele estava pedindo. Quando você dividir 240 por 4, você vai achar um preço igual a R$60.
esse é o preço máximo que você pode cobrar. Esse é o significado econômico ou matemático desse problema, né? Você tem lá a curva da demanda em função da receita, tá? Então aqui está a receita, aqui está a quantidade, onde você tem, olá, desculpem, aqui não é quantidade, aqui é preço, né? Já que a função é f de p, é dado em função do preço. Então vamos apagar o x dali e vamos colocar no lugar desse x um preço, né? Um p. Então olha só, aí está o valor f de p, ok? Significa o seguinte, você achou esse preço no topo da curva. Esse preço quando a elasticidade vale 1. Então o preço vai ser igual a 60 e ali você tinha módulo de E igual a 1, porque menos 1 é 1. Ok? Esse é o preço máximo que você pode cobrar. Tem uma outra análise que você pode fazer. Se você, por exemplo, achar a função receita, né? O que é receita? Quantidade vezes preço. Né? Como você tem lá a receita, vamos achar em função do preço. Então essa nossa receita ficaria P vezes o x lá da equação da demanda, 240 menos 2p. Então a receita ficaria uma função do segundo grau, multiplicando aqui, menos 2p ao quadrado, né, mais 240p. Você deve lembrar da aula passada, ou do módulo passado, que para maximizar uma função, você derivava e igualava a zero. Vamos ver qual é o preço máximo, então, derivando, menos 4p, a derivada de menos 2p ao quadrado, mais 240, derivada de 240p, igual a zero. Ora, isto aqui, se você olhar, é exatamente a equação que você acabou de resolver. Menos 4p igual a menos 240, opa, isto aqui é isto aqui, ó. É a mesma coisa. Então você está achando o valor do preço máximo. Ó. Se você resolver isso aqui, você vai achar P igual a 60, que é o preço que maximiza a receita. Fazendo pela elasticidade de demanda, você fez a mesma análise e achou o mesmo valor. Beleza? Então a interpretação é a mesma. Ou eu calculo pelo máximo, ou eu calculo pela fórmula da elasticidade de demanda. Ok? Vamos fazer mais um exemplo na sequência para você entender legal isso aqui. Mais um exemplo, então veja lá. Suponha que a equação de demanda de um certo produto é x igual a 60 menos 0,1p. Daí ele dá uma variação do p ali, não precisa se preocupar. A primeira coisa que você deve fazer é escrever essa função, né? Uma função de p. Então x, a equação de demanda, está em função de p. 60 menos 0,1p. Então se troca o x por f de p. Por quê? Porque ele está em função de p. Como na fórmula da elasticidade de demanda, E de P, você tem lá P vezes F' de P, dividido por F de P. Essa é a fórmula que você precisa conhecer para a elasticidade. Então, eu preciso dessa função de P. Então, veja, no item A, ele quer que exprima a fórmula, a função. Então, a função é o E de P. Então, o que você vai fazer? Vai fazer a derivada. P que multiplica a derivada F' de P. Derivada de 60 é 0. Derivada desse cara aqui vai dar menos 0,1. Ok? Então fica P vezes menos 0,1 sobre F de P, que é 60 menos 0,1P. Pronto. Então essa função E de P, multiplica ali em cima, vai ficar menos 0,1P, né? Dividido por 60 menos 0,1P. Não dá para simplificar aquilo ali, cuidado. Okay? Então agora qualquer cálculo que você faça vai ser em cima dessa fórmula. Olha a letra B. Calcule a elasticidade de demanda quando esse P for igual a 200. Ora, você vai substituir o 200 na fórmula. Colocando o 200 lá, menos 0,1, que multiplica o 200, dividido por 60, menos 0,1, que multiplica o 200. Faz a conta ali em cima, vai dar menos 20. Embaixo, vai ficar 60 menos 20, que é o 40. Então vai ficar menos 20 dividido por 40. Simplificando, dividindo, menos 0,5. Qual é a interpretação que você dá para isso? A interpretação é que é uma demanda inelástica. Deixa eu arrumar esses 5 aqui que saiu feio. Então, vamos lá. Voltando ali. Nós temos, então, menos 0,5, né? Por que que ela é inelástica? Ela é inelástica porque esse valor é menor que 1. Sempre que é inelasticado,
significar. Né? Quando que ela é inelástica? Quando o módulo de E, o valor de E sem sinal, ali deu negativo, não tem problema, for menor do que 1. Se for maior do que 1, elástica, se for igual a 1, unitária. Como deu menos 0,5, ela é inelástica. Significa que vai ter um aumento, ó, a interpretação. Um aumento, sempre a mesma coisa. Aumento de quanto? De 1% no preço, né? Essa é a sensibilidade da demanda, 1% no preço, gera uma queda, sempre uma queda, gera uma queda de 0,5% na demanda. Então, 0,5% na demanda, certo? Então, é essa a interpretação, né? Na demanda. Significa que a receita vai crescer. Sempre que for inelástica, a receita cresce, né? A receita aumenta. Por quê? Porque esse valor de queda é tão insignificante que compensa o aumento de 1%, a receita continua aumentando. Beleza? E na B? Desculpem, na C. Na C é aquele item que ele pede para você igualar essa fórmula, né? E de P a menos 1 e achar o valor do preço e interpretar. Quando você iguala menos 1, então menos 0,1P, simplesmente você pega a fórmula, você vai achar um preço, dividido por 60, menos 0,1P. Isso tudo igual a menos 1. Passa para o outro lado multiplicando todo mundo, vai ficar menos 0,1P, igual a menos 60, daí multiplicou por menos 1, e mais 0,1P. Certo? Agora passa esse 0,1 para lá somando, ou melhor, com sinal trocado, negativo, vai somar com 0,1, vai ficar menos 0,2P igual a menos 60. Multiplica por menos 1, passa o 0,2 dividindo, vai ficar 60 dividido por 0,2, certo? 60 dividido por 0,2. Agora você faz a conta, 60 dividido por 0,2, você vai ter um preço igual a 300. Então, vamos colocar ali, preço igual a 300. Qual é a interpretação? O que significa esse resultado? Ó, isso ele está perguntando. Então, P igual a 300 é o preço máximo que você pode cobrar. Porque se você passar disso, ela passa a ficar elástica. E daí você começa a ter uma queda na receita. Então, P igual a 300, quando ela é unitária, é o preço máximo, é quando você está no topo da curva, né? Se você cobrar mais que isso, ela passa a ser elástica e a receita cai. No 300 é unitária e abaixo ela é inelástica. Então esse é o significado, ok? Beleza? Então até mais.